Mas nós vamos fazer a continuação de uma série que nós já estamos faz 2 domingos. We're continuing the series that we started 2 Sundays ago. Então eu quero te dar só um contexto, se você não estava aqui nos 2 últimos domingos. So to give you a quick context of what we're talking about, Nós estamos falando sobre os fundamentos da fé. we're talking about the foundations of our faith. E eu lembro um dia que eu estava conversando com a Tamires And so I remember a day I was talking to Tamiris, e eu passei ali, né, lendo rápido a Hebreus 5 e 6. and I quickly read through Hebrews chapter 5 and 6. E a gente tem uma plataforma de ensino. Eu falei, eu gostaria de ensinar sobre os fundamentos da fé. And we have a place online in which we teach, so I was like, I would like to teach about the foundations of faith. E eu fui ler algumas coisas, a minha impressão é de que eu já sabia o que eram os fundamentos da fé. And I read a couple stuff, and I really thought that I already knew what were the foundations of our faith. Mas quanto mais eu estudava e pesquisava, mais eu percebia que eu não sabia o que eram os fundamentos da fé. But the more I digged and the more I studied, I realized I did not know anything about the foundations of faith. Então, Hebreus 5, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer isso. So in Hebrews chapter 5, the author of Hebrews will talk about that. Ele está escrevendo para uma comunidade, não era uma reunião de pastores, era uma reunião da igreja. He's talking to the community. It's not a meeting of pastors meeting. It's for the church. E ele vai dizer, gente, eu queria muito poder trazer um assunto um pouco mais profundo, que é o sacerdócio de Melquisedeque. And he says, I desired so deeply to talk about deeper stuff like the priesthood of Melchizedek. Mas eu não vou poder porque vocês se tornaram tardios, lentos em aprender. But I will not be able to because you have made yourselves slow to learn. As coisas mais básicas, introdutórias da fé que nós professamos. Slow to learn the most basic things, the introductory things of our faith. E ele vai listar 6 coisas: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. And so he will quote 6 things. E aí ele vai dizer o seguinte, gente, isso aqui And he says, this is é o que você, né, comparando a fé, a nossa caminhada na fé, com a maturidade, com o crescimento humano, comparing our faith to maturity and the human growth. ele vai dizer, isso aqui é o que você dá para um recém-nascido. He says, this is what you give to little babies. Você não precisa levantar a mão, mas qual foi a última vez que você aprendeu, né, escutou sobre o que é a doutrina da imposição de mãos? You don't need to raise your hands, but when was the last time you heard about the doctrine of the laying of hands? Qual foi o último culto que você foi, que o pastor falou, olha, eu quero ensinar para vocês o que é a ressurreição dos mortos, porque isso é básico, isso aqui é a porta de entrada para a nossa fé. When was the last service you went to that the pastor talked about the resurrection of the dead? Because this is just the foundations of our faith. Então nós precisamos abrir mão daquilo que, né, não é baseado nas escrituras. So we need to stop looking at things that are not based in scripture. E nós precisamos fundamentar a nossa fé naquilo que os apóstolos receberam de Jesus, aquilo que eles comunicaram. And we need to affirm ourselves in what the apostles have received from Jesus and what they talked about. Então a nossa intenção como comunidade é que nós possamos amadurecer na doutrina de Cristo. So what we would like to do as a community is to mature in the doctrine of Christ. Um último resumo, né? E eu quero que todo domingo, gente, eu vou repetir isso porque essa é a parte que eu gostaria que vocês realmente absorvessem. And a last summary, because I really want you guys to grasp this. Então, o autor de Hebreus, ele tem em mente discipular, não converter pessoas. Jesus nunca nos chamou para converter pessoas. So the author of Hebrews has in mind discipleship and not conversion. Então, ele está listando 6 passos para como fazer discípulos de Jesus. And so he's quoting 6 steps to how you can make disciples of Jesus. Como você introduz o evangelho, como você evangeliza. How do you show someone the gospel? How do you evangelize? Então nós falamos a respeito disso, não tem problema você levantar uma plaquinha, isso é muito legal, Jesus te ama. So we talked about this. It's not a problem for you to just raise a flag saying Jesus loves you. Mas as pessoas que demonstrarem interesse pela mensagem do evangelho, But for those who show interest to the message of the gospel, não é minha função apenas discipular pessoas. it's not just his function to disciple people. É nossa função discipular pessoas. It's our duty to disciple people. Então ele está dizendo, olha, quando você for evangelizar, fale a respeito disso. So he says, when you go evangelize, talk about these stuff. Então essa é a forma que nós deveríamos evangelizar, falar a respeito do evangelho de Jesus. And so this is the actual way we should evangelize Então, about the gospel of Christ. Esse é o contexto, nós estamos falando a respeito de como nós podemos ser mais evangelísticos. This is the context. We're talking about how we can be more evangelistics. E um último parênteses, gente, você não precisa passar 50 minutos como eu vou fazer aqui, falando a respeito de um tópico só.
And you do not need to spend 50 minutes talking about one single topic. Você não precisa fazer uma pregação com tradução simultânea para a pessoa que deseja conhecer mais a respeito do Senhor. You don't need to make a whole sermon with simultaneous translation talking about this topic. Mas se você não tiver cada ponto muito bem definido, But if you don't have each topic very well defined, quando você for comunicar a respeito da doutrina do Senhor, whenever you go talk about the doctrine of Christ, existem grandes chances de que você esteja pregando, nós estejamos pregando outro evangelho. higher the chances that we are teaching the gospel. E é por isso que Paulo vai dizer, olha, aquilo que eu recebi, eu comuniquei a vocês. And that's why Paul says that what I received, I communicated to you guys. Um último aviso, né? Tudo vai ficar gravado. Então, se você quiser acompanhar depois, nós temos gravado. Você consegue acessar pelo YouTube. So last announcement, everything will be recorded. So if you want to access it later, we'll have it through YouTube. Domingo passado nós falamos sobre o primeiro fundamento, que é arrependimento de obras mortas. Last Sunday, we talked about the first foundation, which is the repentance of the bad deeds. E aí nós vemos que Paulo fala isso, olha, eu não me envergonho do evangelho. And so we see that Paul talks about that. He says, I'm not ashamed of the gospel. E o problema é que muitas das vezes nós nos envergonhamos. And we are most of the time ashamed of the gospel. Nós falamos, quer saber, eu não vou falar sobre arrependimento de obras mortas porque é muito pesado. I say, I'm not going to talk about repentance of bad deeds because it's a heavy topic. Fica um climão quando a gente fala a respeito disso. It's heavy. Vamos falar só que Jesus ama todo mundo e já tá bom. Let's just talk about Jesus loves everyone and that's all right. Mas nós percebemos que o próprio Jesus, a primeira mensagem pública de Jesus é o quê? Se arrependam das suas obras mortas. But we see the first public message of Jesus is repent. Então nós falamos domingo passado, você pode conferir depois, arrependimento é a porta de entrada para a mensagem do evangelho. So we talked about it last Sunday. Repentance is the door, the open door to the gospel. E hoje nós vamos falar sobre o outro lado da moeda. And today we're going to talk about the other side of the coin. Então você vai ver que o autor de Hebreus, ele coloca como se fosse 3 pares. The author of Hebrews, he puts it like it's 3 pairs. E ele vai colocar, olha, o arrependimento de obras mortas caminha juntamente com a fé em Deus. So he says, he puts it like the repentance of evil deeds walks along with the faith in God. Porque nós vemos que arrependimento não é eu trocar minha mentalidade, o que eu acho a respeito de Deus. Because repentance is not just changing my mentality, what I think regarding God. Então, do hebraico, teshuvah significa me voltar para o Senhor com o coração contrito. So from the Hebrew teshuvah, it means to turn back to the Lord. É quando eu reconheço a minha situação, que eu estou, caminhando trilhando um caminho que me leva à morte. It's about acknowledging my situation. I'm walking in a way that takes me to death, on a path to death. E que eu não consigo resolver o meu problema. And I cannot solve my problem. Porque Paulo em Romanos 3 ele vai dizer, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Because Paul in his letter to Romans will say that all of us have sinned and fallen short of the glory of God. Ezequiel 33, Romanos 5, Paulo vai dizer, olha, porque o salário do pecado é a morte, né? Ezequiel não é Paulo que diz. Ezekiel 33 in Romans 5, the word of God says that the outcome of faith is death. The outcome of sin is death. Então todos nós estávamos sem esperança, é o que Paulo vai dizer. So we were all without hope. That's what Paul will say. E nós precisamos de um Salvador. And we need a Savior. Então quando nós formos evangelizar alguém, So whenever we go evangelize someone, nós precisamos primeiro mostrar a situação crítica que aquela pessoa se encontra. we need to first show them they're in a critic situation. E isso é amor. And that is love. Eu dei um exemplo de semana passada. I gave an example last week. Eu fui diagnosticado com câncer há um tempo atrás. I was diagnosed with cancer a while ago. E provavelmente o doutor não me amava, né? And maybe the doctor didn't love me. Mas a coisa mais amorosa que ele poderia fazer But the most loving thing he could ever do era me alertar de quão grave era a minha situação. was to let me be aware of how bad was my situation. Porque ninguém em sã consciência decide enfrentar uma quimioterapia só por prazer. Because no one consciously would go through chemotherapy just out of joy. Então, quando nós percebemos que a nossa situação sem o Senhor, sem Deus, ela é extremamente grave, So when we realize without God, we're in a critic situation, nós entendemos que nós precisamos de alguém que intervina a nosso favor. we understand that we need someone to intervene. É por isso que o autor coloca interligado. And that's why the author of Hebrews put them together. Eu percebo a minha situação grave, I realize how critic is my situation, e aí eu me volto para Deus, so I turn to God. porque eu entendo que só em Deus existe salvação. Because I understand only in God there's salvation. Então essa era a introdução, nós vamos falar a respeito de fé.
fé. So this is the introduction. We're going to talk about faith. E aí eu quero trazer um contexto bíblico do que é fé, So I want to give you guys a background, a biblical background of what is faith. porque nós conseguimos perceber que pelas escrituras existe um caminho. Because we can understand through scripture that there's a way. Então, para nós falarmos sobre o que é fé, So if we talk about what is faith, nós vamos começar estabelecendo o que não é fé. we're going to understand what is not faith. Porque fé, gente, não é um pensamento positivo. Because faith is not just acknowledging positive acknowledgement. Não é desejar que coisas boas aconteçam. It's not just desiring good things will happen. Não é confissão positiva. Quem já ouviu falar a respeito disso? It's not positive confession. Eu tô escrevendo um livro e aí eu vou falar sobre o evangelho, a mensagem do evangelho. I'm writing a book over the gospel. E tadinha, a Tamiris fica chateada comigo. And so Tamiris gets sad at me Porque eu falei pra ela, olha, eu vou pegar alguns livros aqui só pra eu conseguir fundamentar. because I said, I'm going to grab myself some books just so I can have a foundation. E eu gosto, gente, de ler pessoas que discordam de mim, ou And que eu discorde delas. And I like to read people that are against my point. Então, só sobre o evangelho eu não sei, eu devo ter lido uns 25 livros. And so just about the gospel, I probably read 25 books. Talvez, mas eu não tô falando isso pra me gabar, não é isso, gente. But I'm not talking about that to brag about myself. A Tamiris fala que é insegurança, tá brincando? She says it's insecurity. Mas o meu ponto era conseguir entender como que a nossa sociedade vê a mensagem do evangelho. But my point is try to understand how our society looks at the gospel. E eu lembro de um autor específico, And a certain author porque ele deu esse exemplo e eu achei muito engraçado. gave this example and I find it funny. E ele estava falando sobre fé, sobre nova aliança, sobre o evangelho. And he was talking about faith, the new covenant, about the gospel. E aí ele foi dizer, fé é a declaração das coisas que você almeja, das coisas que você deseja. So he literally says faith is declaring what you want. E aí ele deu esse exemplo muito ruim, So he gives this bad example. que ele vai dizer o seguinte, olha, a minha impressão é como se existisse um celeiro gigante no céu, So he says, I look at it like there's a big barn in heaven. e todas essas bênçãos, carro, casa, tudo isso vai estar lá. And so all these blessings, car, houses, it's all there. E aí quando nós morremos, nós vamos chegar lá, And then when we die, we get there. e nós vamos falar, Jesus, por que meu nome está escrito ali em cima? And we say, Jesus, why is my name written up there? Aí ele diz que a resposta de Jesus vai ser porque você não teve fé o suficiente para declarar e tornar isso realidade. And he says that the answer of Jesus would be because he didn't have enough faith to declare and make that a reality. Gente, isso é grave, né? E a gente não percebe, mas muito do que nós acreditamos ser fé é isso. And guys, this is bad and we don't even realize, but a lot of what we believe it's faith, it's that. Não, eu preciso determinar e vai acontecer. No, I just got to determine and it will happen. Gente, para pensar, imagina um dos apóstolos Just imagine one of the apostles na situação de perseguição, under persecution, começam a declarar, eu não estou sendo perseguido. start declaring, I'm not being persecuted. Eu declaro meu primeiro milhão. I declare my first million. Gente, seria ilógico. It would be just nuts. E o problema é que a gente trata a fé dessa forma. And our issue is we treat faith just like that. Isso pode ser, né? E não tem problema você desejar que coisas boas aconteçam. Minha pregação não é contra isso. And there's no problem on desiring good things will happen. I'm not against that. Mas nós precisamos dar os nomes certos às coisas. But we need to give the right names to things. E isso pode ser um desejo de coisas boas que elas possam acontecer. And that can be a desire of good things that they will happen. Mas isso não é a fé bíblica que Deus espera que nós tenhamos. That's not biblical faith that God awaits from us. Então, primeiro fundamento, fé não é confissão positiva. So the first foundation, faith is not positive confession. Não é declarar que coisas boas vão It's acontecer. not declaring good things will happen. Então, quando nós olhamos para as escrituras, So when we look at scripture, e eu vou tentar, por causa do tempo, eu não sei se eu vou conseguir, and I'm going to try, but because of time, I don't know if I will be able to. mas nós vamos ler muita coisa hoje. But we're going to read a lot of stuff today. Vou até pedir pro Gabriel, Gabriel, pode deixar eu ler? E aí, se você quiser ler em inglês, você pode ir acompanhando. Okay. Mas nós vamos ler somente em português para que a gente possa ganhar tempo. Mas nós vamos ver como que as escrituras apresentam fé, desde o início. We're going to see how scriptures present faith since the beginning. Porque, né, não sei se você você já se perguntou isso. Por muito tempo eu me perguntava, tá, como é que antes de Jesus a galera tinha fé? So I don't know if you've asked yourself about that, but how did the people before Jesus have faith? Em Atos 16, Paulo diz pro carcereiro, olha, se você e a sua casa crerem, né, e ali é o verbo fé mesmo. So in Acts 16, Paul will say, if you and your house believe, Em Jesus, And você e sua Jesus. casa serão salvos. you and your house will be saved. E a minha dúvida era, tá bom, e antes de Jesus, como que a galera era salva? And my question is, what about before Jesus? How are they saved? Então existe
questão da justificação pela fé, gente, não é algo do Novo Testamento. So the thing about the justification by faith is not a New Testament thing. Então, os escritos rabínicos que antecedem os dias de Jesus, So the rabbis who come before Jesus, se você perguntasse para um rabino, resuma a Bíblia em um versículo, if you talk to a rabbi and ask, can you summarize the Bible in one verse? eles citariam Abacuque 2:4. They will quote Habakkuk 2:4. Quem já ouviu falar, o justo viverá pela fé? Who has heard about the righteous will live by faith? O poder dessa frase, gente, foi tão impactante para Lutero, So the power of this phrase was so important to Martin Luther que Lutero ele olha, mas Paulo cita isso em Romanos, o justo viverá pela fé. that Luther will look at that, and Paul quotes that in Romans. E é justamente esse versículo que levanta Martinho Lutero para que ele seja o agente da reforma protestante. And that's the exact verse that makes Martin Luther rises to be the agent of the Se Protestant opondo movement. a indulgências. Esse daí eu sei. Indulgence, opposing Alguém era to católico? the taxes. Então, Martinho Lutero ele está usando esse texto como base. Olha, o justo viverá pela fé. So Martin Luther is using this text as the base. The righteous will live by faith. Só que, gente, Paulo não tirou isso da cartola. But Paul didn't take that off his pocket. Paulo não... Tô dificultando o Gabriel. Paulo não tirou do bolso. He didn't take it out of his pocket. Paulo, como ele conhecia muito bem as Escrituras, It's because he knew so well the scriptures ele sabia que Abacuque já tinha falado a respeito that disso. he knew Habakkuk had already talked about this. Só existe vida pela fé. There's only life through faith. Gênesis 15 vai dizer que Abraão creu, Abraão teve fé na promessa de Deus. Genesis 15 will talk about Abraham who believed in the promise of God, Isso lhe foi imputado como justiça, ele foi justificado perante o Senhor. and that was credited to him as righteousness. Só que a pergunta que permanece é, que promessa é essa? But the question that awaits is, what promise is this? E é sobre isso que nós vamos falar. And so that's what we're going to talk about. Então, para aproveitar que nós estamos em Abacuque, eu quero ler, se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, nós vamos ler todo Hebreus 11. So we're going to read the whole of Hebrews 11. Eu tentei separar alguns versículos, mas o texto inteiro é tão bom que eu falei, vamos I ler try to tudo. choose some verses, but the whole chapter is amazing. So let's read everything. E aí você vai perceber que o autor de Hebreus, ele está falando a respeito de fé, And you see that the author of Hebrews is talking about faith, e ele está citando o texto de Abacuque. and he's quoting Habakkuk. Então Abacuque tem algo que às vezes passa despercebido para nós, So Habakkuk has something that sometimes we just skim over, mas que ajudou toda a igreja primitiva a definir o que é fé. but that has helped the whole primitive church to define what is faith. Então nós não vamos ler, Abacuque só tem 3 capítulos, eu vou fazer um resumo rapidinho para que você entenda o contexto. So we're not going to read Habakkuk because there's only 3 chapters, and I'll give you a quick summary. Então Abacuque 1, o profeta Abacuque aparece, So Habakkuk chapter 1, the prophet shows up, e o desejo genuíno, que é um desejo genuíno de Abacuque, é Deus, eu quero avivamento. and his deep, genuine desire is, I want revival. E aí Abacuque começa a dizer, Deus, olha para toda essa violência que está acontecendo no meio do seu povo. And he says, God, look at this violence all around your people. E Abacuque viveu, provavelmente, ele era contemporâneo de Jeremias. And so Habakkuk lived likely all together with Jeremiah. Então nós lemos, que nos dias do nascimento de Jeremias, 2 Crônicas vai dizer isso, que houve um avivamento na nação de Israel através do rei Josias. So we read that in the times of Jeremiah, in 2 Chronicles, we're going to talk about revival that came through King Josiah. Então o rei Josias ele descobre o livro da Torá que estava escondido. So Josiah finds the Torah, E aí ele começa a ver quanto a nação de Israel estava longe dos caminhos do Senhor, and he realizes how far away the nation of Israel was from the ways of God, como a nação de Israel estava submersa na idolatria. how much the nation of Israel was under idolatry, E aí ele começa a fazer uma reforma. and so he makes a reformation. Ele começa a trazer o povo de novo para o quê? Para a lei, para os ensinamentos do Senhor. So he brings the people back to the law and the teachings of God. Ele começa a derrubar todos os postes ídolos. He starts to break down all of the idol. E isso é avivamento, gente. Avivamento não é só a gente, não sei, pular e jogar o tênis para cima, nada contra isso. And that's revival. Revival is not just jumping and putting your shoes up. Avivamento é quando nós, como povo da aliança, o povo de Deus, nós nos retornamos ao Senhor. Revival was when the people of the covenant turned back to the Lord. Só que 30, 40 anos depois desse avivamento, But about 30 to 40 years after revival,
a nação de Israel se volta para aqueles caminhos tortuosos novamente. The nation of Israel goes back to their old ways. E provavelmente o profeta Abacuque, ele viu esses dias, né, gloriosos de avivamento na sua nação. And so likely the prophet Habakkuk saw the glorious days from the nation. Então o clamor de Abacuque é genuíno. Ele está dizendo, Deus, olha só a condição do seu povo. Aviva a sua obra, renova o povo de novo. And so his genuine cry is, Lord, make that happen again. E aí a resposta de Deus é o que nos frustra. And so the answer of God is what leaves us frustrated. Porque se a oração, né, o pedido de Abacuque não tivesse sido respondido, Because if the cry of Habakkuk was not answered, a frustração inicial de Abacuque talvez não seria tão grande. the initial frustration from Habakkuk wouldn't be that big. Porque Abacuque está clamando em outras palavras, renova o seu povo de novo, Senhor. Because Habakkuk is crying, in other words, renew your people again, Lord. E aí no capítulo 1 você vê Deus respondendo, Deus fala, Abacuque, é isso que eu quero. And so in chapter 1, God says, that's what I want. Só que a forma como eu vou obter isso, se eu te contasse, você não acreditaria. But the way I'll do that, if I tell you, you won't believe it. Aí Deus fala, mas eu vou te contar de qualquer jeito. But he says, I'll tell you either way. Eu estou levantando o rei dos caldeus, I'm bringing up the king of o Babylon, rei Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, um povo violento, violent people, banhado em violência. that's washed in violence. Eles vão invadir a nação. They are going to invade the nation. Eles vão ser a ferramenta do meu juízo. They'll be the tool for my judgment. E eu estou levantando eles. And I'm rising them up. Aí a resposta de Abacuque é Deus? And the answer of Habakkuk is God. Como assim? What do you mean? O primeiro capítulo termina com a decepção de Abacuque. The first chapter ends with Habakkuk being frustrated. E aí Abacuque usa uma arma aqui, né? Que é a justiça de Deus. Ele fala, Deus, você que é justo, pode usar um povo que é mais injusto do que nós para nos trazer juízo? And so Habakkuk throws a card to the Lord that's his righteousness. God, you that's righteous can bring an unrighteous people over us. E o capítulo 1 acaba desse jeito. And that's how you end chapter 1. O capítulo 2 começa a descrever na Abacuque, ele fala, olha, eu vou subir para a torre So chapter 2, Habakkuk goes up a tower e eu vou esperar a resposta de Deus. and he says, I'm going to wait for an answer from the Porque Lord. eu imagino que na cabeça de Abacuque ele pensava o seguinte, cara, meu argumento foi tão bom, Because I imagine Habakkuk was thinking, my argument was so good. dizendo, Deus, você é justo, você não pode levantar um povo injusto como os caldeus, pagão como eles, para castigar, trazer juízo sobre o povo da aliança. Saying that, God, you're so just that you can't rise up the Babylonians to bring judgment to our people. E a resposta de Deus é a seguinte, And the answer of God is this. e aí ele vai dizer, no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreva essa visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e essa visão não tardará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque ela certamente virá. E aí ele vai dizer, o orgulhoso, a alma que está orgulhosa, ela não é reta perante o Senhor, mas o justo viverá pela sua fé. Então esse é o contexto que Abacuque recebe essa mensagem. So that's where Habakkuk is at when he receives this message. E nós provavelmente poderíamos passar semanas falando só sobre Abacuque, And we could spend weeks on Habakkuk. mas eu vou tentar resumir porque a gente precisa entender isso para entender o que o autor de Hebreus vai construir em cima. Ele cita essa passagem. But I'll try to summarize because we need to understand this in order to understand Hebrews. Só que o hebraico aqui, né, esse verbo aqui, ele não dá para entender certamente se é aquele que receba a visão passe a correr ou que ele passe a correr com a visão. So in Hebrew, we can't quite understand if the one who's running, you get it. Então, mas que visão é essa? A pergunta permanece. But what's this vision? Porque se coloca no lugar de Abacuque. Because put yourself in the shoes of Habakkuk. Ele recebeu a mensagem de que Deus está trazendo juízo porque Deus é justo. He received the message that God is judging because God is just. Porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Because God has a covenant with his people. Não existe ninguém mais interessado em purificar o seu povo do que o Senhor. There's no one with the bigger desire to purify his people than the O Lord. próprio autor de Hebreus vai dizer isso, olha, se vocês são filhos, vocês precisam esperar o juízo, né? A demonstração de Deus, a disciplina de Deus. The author of Hebrews will talk about that. If you are sons of God, you should expect judgment or the discipline of God. Mas Deus fala para Abacuque, eu vou te dar uma visão.
But God says, Habakkuk, I'll give you a vision, E aqueles que esperarem por essa visão, porque ela não tardará, and the ones who will wait for this vision because it will not take long, esses serão aqueles que têm fé. these will be the ones who have faith. E aí no capítulo 3, eu quero te aconselhar, por favor, leia o capítulo 3, leia Abacuque inteiro, são 3 capítulos. And so in chapter 3, and I highly suggest that you read Habakkuk because it's only 3 chapters. E aí Abacuque ele escreve a visão que ele teve do Senhor. So Habakkuk writes down the vision he had from the Lord. E depois você leia em casa, mas eu quero ler só o versículo 3, que vai dizer o seguinte: Deus, ele vem do Temã, do monte Temã. O santo vem do monte Pará. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham das suas mãos. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai peste, pestilência, a pestilência segue os seus passos. E ele faz a terra tremer. Ele para e faz a terra tremer. Ele olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Né? A música da Tamires, que a gente cantou hoje. Né? E só um parênteses aqui, gente, que não tem nada a ver, mas eu lembro um dia que o pessoal disse para Tamires: nossa, de onde você tirou essa música tão profunda, tão poética, que é Abacuque 3? So I remember a day someone asked Tamiris, where did you find this song? It's just so profound, but it's Habakkuk 3. Que profundidade essa letra. It's so profound, it's so deep. A Tamires está cantando. Gente, ela está lendo em forma de música Abacuque 3. So she's literally singing and form of reading Habakkuk chapter 3. Mas Abacuque 3 é uma visão. But Habakkuk 3 is a vision, E eu preciso que você entenda o que Abacuque viu. and I need you to understand what he saw. Porque isso vai impactar diretamente a nossa fé. Because this will impact directly our faith. Então aqui, né, no hebraico, gente, não que eu fale hebraico, mas tem gente que estuda e eles escrevem comentários a respeito disso. So here in the Hebrew, I don't speak Hebrew, but people studied it and wrote commentaries. O versículo 3 começa: Deus vem do Monte Parã. So verse 3 starts, Teman. God came from Mount Teman. Só que aqui é um verbo com tempo indefinido. So here is a verb with indefinite time. Eu nunca fui um fã de português, então, né, eu precisava que alguém traduzisse. Verbo no tempo indefinido significa que não sabe se está no presente, no passado ou no futuro. So the grammar, you will never know if it's in the present, past, or future. O que vai determinar é o contexto. What determines it is the context. Então pode ser: o Senhor veio do Monte Parã, So it could be God Teman. came from Mount Teman, o Senhor vem do Monte Temã, God is coming from Mount Teman, ou o Senhor virá do Monte Temã. or the Lord will come from Mount Teman. E aí eu quero resumir, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre fé. I want to Mas, summarize it. resumindo, leia Abacuque 3. Abacuque ele vê uma descrição do Senhor, do retorno do Senhor. So Habakkuk 3, he sees a description of the return of Jesus. Ele vê Deus em uma forma antropomórfica, ou seja, ele vê Deus em corpo humano. So he sees God as a human. Ele vê raios saindo das suas mãos. He sees light coming out of his mouth. Deus marchando pelo deserto. God is marching through the desert, E Deus trazendo juízo e justiça. and God bringing justice and judgment. Sabe o que Abacuque viu? You know what Habakkuk saw? Abacuque viu o retorno do Senhor. He saw the return of the Lord. Abacuque viu que vai haver um dia, que esse era o clamor dele, He saw that there will be a day, and this is his cry, onde Deus vai trazer justiça sobre toda a terra, in which God will bring righteousness, judgment through the whole earth, onde o povo da sua aliança será salvo dos seus where inimigos. the people of his covenant will be saved from their enemies. Ou seja, a Abacuque está pedindo, está clamando por tudo aquilo que Deus disse que faria através dos profetas. So Habakkuk is just crying out for everything God has been saying over the prophets. Então Abacuque vê Deus vindo, né, em um corpo humano, trazendo justiça, estabelecendo o seu reino. So Habakkuk sees God coming in a human body, establishing righteousness and his kingdom. E aí Deus vai dizer no capítulo 2, olha, Abacuque escreve essa visão porque por mais que pareça que ela está tardando, And God says, Habakkuk writes this vision because as much as it looks like it's taking a long time, ela não falhará. it will not fail. E aí ele vai dizer, porque o justo, as pessoas serão justificadas pela sua fé, a sua confiança nessa promessa. And so he says that the righteous will be made righteous by believing in the return. E é nessa visão, e aí no capítulo 3, a partir do versículo 17, que a gente tanto conhece, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos. And so it's in this vision that verse 17 comes up, that even if the fig tree does not blossom, Por mais que o nosso rebanho seja tomado, even if our sheep is taken away, e aí ele vai dizer, ainda que todas essas coisas aconteçam, e ele está descrevendo um cenário de invasão. Ele sabia que, de fato, os caldeus estavam vindo.
And so he says, even if all that happens, he was describing an invasion scenario because the Chaldeans were coming. Ele vai dizer, ainda que tudo isso aconteça, eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. He says, even if all that happened, I will trust the Lord, the God of my salvation. Porque aquilo que Deus prometeu desde o Gênesis, Because what God has promised since Genesis, Ele me permitiu ver, Ele vai cumprir. he has let me see. He will fulfill. Então é nesse contexto que o autor de Hebreus pega e começa a falar a respeito de fé. So this is the context that the author of Hebrews picks up and start talking about faith. E aí eu vou ler bem rápido, gente, é muito texto aqui, So I'm mas gonna para que a read gente tenha uma quickly. compreensão melhor. O autor de Hebreus, ele começa no capítulo 10, então pensa o seguinte, até o século 13 não existia divisão de capítulos. So the author of Hebrews, he starts in chapter 10, but understand this, until the 13th century, there was no chapter divisions in our Bibles. Então o autor de Hebreus está descrevendo uma coisa só. So he's describing a single thing. E aí ele vai descrever um momento de tribulação que aqueles irmãos estavam passando. So he talks about the tribulation moment these brothers were going through. E lembra que esse é o contexto que ele começa a falar em Hebreus 11, sobre os heróis da fé. Ele começa a listar quem eram os exemplos que aqueles irmãos deveriam seguir. And so that's the background. He starts talking about the heroes of faith in chapter 11. Então ele vai dizer o seguinte, lembre-se dos primeiros dias, onde vocês foram iluminados, suportaram luta, muito sofrimento, algumas vezes vocês eram expostos a insultos, tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam em prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, a tomada dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança, da fé que vocês têm. Ela é ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E aí ele cita Abacuque. Pois em breve, em muito breve virá. E aí ele vai dizer, e aí eu preciso que você, eu quero fazer uma pausa aqui. Porque o autor de Abacuque, o autor do livro de Abacuque, o profeta, ele vai dizer o seguinte, olha, essa visão, ele está se referindo à visão, ela tardará e não falhará. So the author of Habakkuk, prophet Habakkuk, says that this vision will not take long and will not fail. E aí o autor de Hebreus, ele tira a visão e aí ele vai escrever, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. And so the author of Hebrews, he takes off the vision, but he just says, this one who is to come will come quickly and the righteous will live by faith. Porque o autor de Hebreus provavelmente estava lendo o livro de Abacuque e ele entendeu, Abacuque teve uma visão da vinda do Senhor, da restauração de todas as coisas, das promessas de Deus se cumprindo. So because the author of Hebrews likely understood that Habakkuk was describing the coming of the Lord. E aí ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Que fé é essa? Confissão positiva? Não. And so he says the righteous will live by faith. Well, faith is that positive confession. E aí no No. capítulo 11, para a gente ganhar tempo, ele vai dizer, olha, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. And- A prova das coisas que não vemos. And so in chapter 11, to understand all that, he says, now faith is the assurance of the things we hoped for, the conviction of things not seen. Gente, pelo tempo, leia Hebreus 11 em casa, não vai dar, é muita coisa, são 40 versículos. Read Hebrews 11 at home. It's Mas, a lot. então vamos fazer uma pausa aqui. Então o autor de Hebreus vai dizer, olha gente, a fé é essa certeza das coisas que o quê? Que nós esperamos. Nós não vemos ainda, mas nós esperamos. So the author of Hebrews will say, the faith is the hope for the things that we hope for. E o que é que nós esperamos? Right? E aí ele vai listar, gente, o primeiro herói da fé, a primeira pessoa que o autor de Hebreus, ele olha para as escrituras e vê como um dispositivo de fé é Abel. And so what is that faith? So the first hero of faith that he sees is Abel. E aí ele olha para a narrativa de Abel e vai falar, olha, Abel teve fé e ele foi justificado por isso. And so he looks at the narrative of Abel and says, Abel had faith and was justified. A pergunta é, Abel teve fé em quê? And the question is, what did Abel had faith on? Porque eu te garanto, se nós tivéssemos uma máquina do tempo, nós fôssemos para Abel e falasse, olha, Jesus te ama. Because I am right to tell you, if we had a time machine, we went back in time and said to Abel, hey, Jesus loves you. Ele vai falar, bacana, quem é esse Jesus? And you'll be like, fun, who's this Jesus? Mas se ele teve fé, no que Abel teve fé? But if he had faith, what did he have faith on? E aí, de forma rápida, nós vamos olhar para Gênesis. Gênesis, gente, tem muita coisa. Deus já fala desde o início os seus propósitos. And so in a quick way, we're going to look at Genesis. Genesis is packed and God's been talking about his purpose since the beginning. Gênesis 1 e 2, Deus cria todas as coisas estão em harmonia. Genesis 1 and 2, God creates all things and everything lives in harmony.
O homem vive em harmonia com Deus, ele desfruta do reino de Deus, da presença de Deus. The man lives in harmony with God and lives with God. Mas nós sabemos que em Gênesis 3 a serpente aparece e ela é a influenciadora do pecado humano. But we know in Genesis 3, the serpent shows up. Só que em Gênesis 3:15 nós vemos a primeira promessa de Deus, But in Genesis 3:15, we see the first promise of God, que é o esqueleto de todas as escrituras. which is the skeleton of the whole rest of Scripture. Deus olha para a serpente, Deus está liberando juízo sobre a serpente. So God looks at the serpent and he's denouncing judgment over the serpent. E ele vai dizer, olha, colocarei inimizade entre você e a mulher, And he says, I'll put enmity between you and the serpent, you and the woman, a sua descendência e a descendência da mulher. your descendants and the woman's descendants. E aí lá é um artigo definido, usa e ele falando de um sujeito específico, And so it says, and he, talking about a specific man, ele pisará a sua cabeça e você o ferirá no calcanhar. he will bruise your head and you will bruise his heel. Imagina isso acontecendo ao vivo, Adão e Eva presentes ali, vendo Deus liberando juízo contra a serpente, Satanás. So that's happening live. Adam and Eve are looking at God and God is announcing judgment over Satan. E Deus está dizendo, olha, eu vou levantar um sujeito, vou levantar um indivíduo específico And, que ele vai ser capaz de remover a criação, remover a maldição da criação. and God says, I'm going to raise up a male figure that's capable of taking off the curse off of creation. E ele vai poder estabelecer o reino de Deus, a justiça de Deus, a presença de Deus novamente na criação, como era no Éden. And he'll start establish again the kingdom of God and the righteousness of God, just like it was in Eden before. Então Adão e Eva estavam escutando aquilo, And so Adam and Eve are listening to that, e a prova de que eles entenderam o que Deus estava dizendo and the proof that they understood what God was talking about é que Gênesis 4 começa o seguinte: Adão e Eva eles coabitam e aí eles têm Caim. And Genesis, it's that in Genesis 4, Adam and Eve, they know each other and they have Cain. E a resposta de Eva é: olha, com o auxílio do Senhor, Deus me deu um varão, Deus me deu um homem. And the answer of Eve is, with the help of the Lord, I have gotten a male. Porque muito provavelmente a pergunta que ficava no coração de Adão e Eva era: será que esse é o indivíduo que vai cumprir a promessa de Deus? Because likely the question in Adam and Eve's heart was, is this the male that's going to fulfill the promises of God? Que vai resolver a bagunça que nós fizemos, a salada que nós fizemos da criação? That's going to solve all the mess we've did to creation. Que vai estabelecer o reino de Deus de novo em toda a criação, a glória de Deus cobrindo toda a criação. That's going to establish the kingdom of God again in all creation. E com o passar da história nós descobrimos que não é Caim porque ele mata seu irmão Abel. And we discover it's not Cain because he kills his brother E Abel. aí de repente Sete nasce. And then Seth comes in. E aí a Eva vai dizer, olha, Deus me deu um outro varão. And so Eve will say, God has given me another male. Então a expectativa que ficava era, será que é esse aqui? So the expectancy that's going on is this the one? E aí a Bíblia vai dizer no final do capítulo 4 que a partir daquele momento, a partir do nascimento de Sete, And so the Bible is going to talk about the starting in the birth of Seth. a partir daquele momento começou-se a invocar o nome do Senhor. They started to call upon the name of the Lord. Porque eles entenderam, embora eles não soubessem que era Jesus, e nós sabemos, Because they understood, even though they knew it was not Jesus, eles sabiam que Deus estava na missão de restaurar a criação, they knew that God was in the mission of restoring creation, estabelecer o seu reino de novo, establish his kingdom again, recuperar o que foi perdido no Éden. recover what was lost from Eden. E é por isso que o autor de Hebreus ele pode olhar e dizer, olha, Abel foi o primeiro herói da fé. And that's why the author of Hebrews can look and say Abel was the first hero of faith. Por quê? Porque o sacrifício que Abel ofereceu Because the sacrifice that Abel offered, era de acordo com a promessa de Deus. it was according to the promise of God. Abel creu de que Deus iria restaurar a criação. Abel believed that God would restore creation. Então o autor de Hebreus ele olha para Abel e fala, olha, ele foi o primeiro herói da fé. So the author of Hebrews look at Abel and says that was our first. E aí ele vai citar algumas pessoas, depois ele vai falar de Enoque, depois de Noé. So he quotes some people, he talked about Enoch, Noah. E eu quero que você entenda que essa era a expectativa de toda a criação desde o início. And I want you to understand that this was the expectancy from all creation since the beginning. Por exemplo, Lameque, que é o pai de Noé. So an example, Lamech, that's Noah's father. Ele tem Noé e ele vai dizer, olha, o nome desse menino vai ser Noé. So he has Noah and he says this guy will be named Noah. Porque ele vai dizer, quem sabe não é esse que nos livrará de toda a maldição que caiu sobre a criação. Because he says maybe he will deliver us from all the curse that came upon creation. Então perceba que aquilo que
que Adão e Eva escutou, né, que eles escutaram, eles repassaram para os seus filhos, para suas descendências. So what Adam and Eve heard, they passed on to their descendants. Então a expectativa que ficava era, Deus, quando o Senhor vai restaurar a criação? So the expectancy in the Bible is, God, when are you going to restore creation? Será que é esse aqui? Será que é Noé? Será que é Abel? Quem será que é esse sujeito? Who is this male? Is it Abel? Is it Noah? Então esse era o padrão do início da criação. So the pattern in the beginning, in the creation. Então, por exemplo, o autor de Hebreus, e depois ele vai citar Abraão. So the author of Hebrews will talk about Abraham. E aqui eu quero que a gente faça uma pausa, a gente vai ler rapidinho. Now I'm going to stop real quick and we're going to read E quickly. ele vai dizer, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Por quê? Pois ele esperava a cidade cujo os alicerces e o arquiteto edificador é Deus. Então, Abraão, ele tinha essa mesma expectativa. So Abraham had the same expectancy. Ele sabia do Éden, ele sabia de Deus habitando no meio do seu povo através de uma cidade, templo, jardim. So he knew about Eden, he knew about God dwelling among his people in a city, garden, temple. Então, Abraão peregrinou aguardando não uma herança terrena. So Abraham was not expecting an inheritance on the earth. Abraão aguardava por esse dia específico, onde a presença de Deus, o lugar da habitação de Deus, voltaria para a criação novamente. So Abraham was waiting for a specific day in which the presence of God would come dwell on earth. E aí o autor de Hebreus vai dizer, porque isso é o que nos contraria. So the author of Hebrews will say, because that's what's against us. Porque muitas vezes para a gente fé é declarar coisas positivas que elas precisam acontecer na nossa vida agora. Because for us, many times faith is declaring positive things that will happen in our lives now. E aí eu não estou fazendo a crítica à música, é a ideia, mas aí a gente canta, eu não morrerei enquanto a minha promessa não se cumprir. So we sing about that. Mas aí o que o autor de Hebreus vai dizer? Olha, todos esses viveram pela fé But the author of Hebrews will say, all of these guys lived by faith e morreram sem receber o que tinha sido prometido. and died without receiving what was promised. Eles viram de longe e de longe saudaram a promessa, They saw the promise from far away, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. acknowledging that they were forerunners and Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria superior. So the ones who speak like this show that they're seeking a superior kingdom. Se eles estivessem pensando na terra de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Mas em vez disso, eles esperavam por uma pátria que é melhor, uma pátria que é celestial. Então o autor de Hebreus, ele vem construindo em cima de Abacuque. So he's building up over Habakkuk. E aí o que ele está falando em outras palavras é o seguinte, gente, fé, And what he's speaking in other words is faith essa certeza, essa convicção is the conviction de que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. that God is faithful to fulfill what he has promised. Então eu não aguardo por bênçãos materiais. So I don't wait for material blessings. Se Deus quiser me dar, amém. If God wants to give me amen, Porque eu não sou bobo. because I'm not stupid. Mas a nossa fé ela não pode ser baseada naquilo que Deus pode me dar ou não. But my faith is not based off what God can give me or not. A fé, né, o significado da palavra fé é certeza, essa convicção. Eu tenho certeza So faith is the conviction de que um dia Deus está voltando para reorganizar essa bagunça, esse caos que está a criação. that one day God will come back and solve this mess that is created. Morte, sofrimento, violência, tudo isso que permeia a criação, Death, suffering, violence, all of that's all around creation. não estavam no início da criação, não fazem parte do plano de Deus. We're not in the beginning of creation and are not part of the plan of God. E Deus se opõe tanto a forma que nós vemos a criação hoje, And God is against the way we see creation nowadays. que Ele enviou o seu Filho, That he has sent his only son, não apenas para nos levar para o céu, meus irmãos, not to take us to heaven, mas para redimir toda a criação. but to redeem creation. Deus vai estabelecer o seu reino sobre a criação novamente. God will establish his kingdom over creation again. E é sobre essa fé, sobre esse fundamento, And that's the base of, and that's the foundation que o autor de Hebreus vai dizer, olha, todos os nossos antepassados, that the author of Hebrews is saying, all of the ones that, the patriarchs, eles construíram em cima dessa promessa e dessa convicção. they built up over this foundation and this conviction. E eles o fizeram em meio a tribulações.
tribulações. And they acknowledge all that during E tribulation. aí ele está dizendo, o autor de Hebreus pega todo esse contexto e aí depois ele vai dizer sobre todos aqueles que foram martirizados, os profetas que morreram tendo essa mesma convicção. And so the author of Hebrews grabs this context and talk about all the martyrs having this conviction. E aí ele vai dizer, gente, os nossos heróis da fé, que a gente deveria seguir esse exemplo, eles não abriram mão dessa certeza, mesmo em meio à tribulação. And he says the heroes of faith that we have, they did not forget this conviction even throughout tribulation. Mesmo em meio ao martírio e sofrimento, eles tinham essa fé, como Hebreus 6 vai dizer, como uma âncora no seu coração. And so even among this martyrdom and suffering, they had this faith Que a morte não é o meu fim. that death was not the end. Então, independente do que eu esteja enfrentando na minha vida agora, So no matter what's going on in my life right now, eu tenho essa certeza de que Deus é fiel. I have this conviction that God is faithful. Eu tenho certeza de que Deus vai redimir o cosmos novamente. I have this conviction that God will one day redeem the cosmos E again. aí Apocalipse vai dizer, Apocalipse 20, haverá um dia onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. So Revelation chapter 20 will talk about a day there will be no more death, suffering, or pain. Mas não só isso, Deus não vai só resolver o problema do caos, como Ele vai nos trazer o que é mais importante, que é a sua presença no meio do seu povo novamente. But not just that, God will not only solve the chaos, He's going to bring the most important thing, the presence of God at creation again. Então o autor de Hebreus está dizendo, gente, olha para todo mundo que veio antes de nós, So the author of Hebrews says, look to all of those who came before us que não viram o cumprimento da promessa. that did not see the fulfillment of the promise. Então existem grandes chances que, né, o autor de Hebreus, nós sabemos que eles também não viram, porque nós estamos aqui. So the author of Hebrews did not see it either because we're still here. E aí ele vai dizer, olha, por mais que eles não viram, eles creram, e isso lhe foi imputado como justiça. And he says, even though they didn't see, they believed, and that was credited as righteousness. Então existem grandes chances So there are high chances de que nós não vamos ver o Senhor vindo, como Abacuque descreve, em juízo, raios saindo das suas mãos. that will not see God coming down from ripping up the skies with lightnings on his hands. Nós desejamos por esse dia, né? Por isso que até o nome da igreja, Maranata, nós So we clamamos pelo Senhor. We long for that day. That's why we call the church Maranatha. We call upon the Lord. Mas se não forem nossos dias, But if it's not in our days, tá tudo bem. it's all right. Por quê? Porque nós temos esse firme fundamento Why? Because we have this firm foundation de que quem prometeu é fiel para cumprir. that the one who has promised is faithful to fulfill. Sabe, um versículo que sempre toca o meu coração, So a verse that constantly touches my heart, Apocalipse 19, João vê Jesus retornando. Revelation 19, the Apostle John sees Jesus returning. E aí, o clamor da criação, aí vai dizer que eles o chamam, aquele que está sentado no cavalo branco, cavaleiro do cavalo branco, And so creation calls the one who's seated upon the white horse, fiel e verdadeiro. faithful and true. Haverá um dia onde toda a criação, ela olhará para Jesus retornando, ele trazendo o reino de Deus, a justiça de Deus, o Éden novamente. There will be a day in which all creation will look upon Jesus bringing down the kingdom of God, Todos aqueles que sofrem sem esperança, que carecem de justiça. and all those who suffer without hope, that need righteousness. E sabe qual vai ser a resposta de toda a criação? And you know what will be the answer of all creation? Eu sabia. I knew. Porque você é fiel e verdadeiro. Because you are faithful and true. O Senhor vai voltar e restaurar tudo que está um caos hoje. The Lord will return and restore everything that's a chaos today. Então eu tinha muita coisa para falar, So I had a lot to talk about, mas eu quero encerrar aqui. but I want to finish here. Mas eu queria que nós entendêssemos qual é o caminho que o autor de Hebreus vem construindo, But I want us to understand what is the way, the foundation the author of Hebrews is building up. que nós pudéssemos entender o que é fé de acordo com as Escrituras. What is faith according to the scriptures? Então o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele começa descrevendo, fé é isso. So the author of Hebrews in chapter 11 starts talking about faith is this. Essa convicção das coisas que nós não vemos, nós esperamos. This conviction of the things that we do not see, but Que we hope. todos os nossos antepassados esperaram. That all of the ones who come before us have Nós, waited for. como povo da aliança, We, as the people of the covenant, nós sabemos que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. we know that the one who has promised is faithful and true to fulfill. Então o que nós fazemos? And so what do? Nós aguardamos We await e fé é isso. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. and we put on the Lord all of our trust. E aí então, né, todo o Antigo Testamento vem construindo em cima dessa pessoa misteriosa. And so the whole of the Old Testament is just building up over this mysterious person. Então em Gênesis 3 nós descobrimos que ele é descendente de Eva, então é um ser humano. In Genesis 3, we know that it's going to be a descendant of the woman, so it's a human.
E aí esse é o mistério que Paulo vai falar do evangelho, porque as escrituras descrevem como um homem vindo, mas ao mesmo tempo Abacuque 3 descreve como o próprio Deus. So that's the mystery Paul's going to talk about. The scriptures talk about a man coming, but also God coming. E é por isso que Daniel 7 vai descrever o filho do homem, a pessoa tem aspectos humanos, mas é divino. And so that's what Daniel chapter 7 is describing the Son of Man. There are aspects of a human, but also divine aspects. Então em Gênesis 3 eu descubro que ele é descendente de Eva, Deus vai dando pistas. So Genesis 3, we get to know that he's a descendant of the woman. Em Gênesis 49, né, Jacó dá uma promessa ele libera uma palavra profética para Judá, falando que da tribo de Judá não se apartará o cedro, ou seja, não se apartará o governo da criação. So in Genesis 49, Jacob is blessing Judah, and he says that from the lineage of Judah, this iron scepter shall not depart. Então eu descubro que ele é descendente de Eva, ele também é da linhagem de Judá, o leão da tribo de Judá, que nós chamamos. So I know that he's a descendant of the woman of Eve, but he's also a descendant of Judah, so the lion of the tribe of Judah. Em 2 Samuel 7, Deus faz uma aliança com Davi e fala, olha, Davi, da sua descendência. So in 2 Samuel chapter 7, God makes a covenant with David and says, David, from your descendants, eu vou levantar um rei que ele vai ser como um filho e ele governará eternamente. I'm going to raise up a king, and he's going to be a son that will reign forever. Então, durante todo o Antigo Testamento, Deus está dando pistas, olha, se atentem, por quê? Porque esse indivíduo está vindo. So throughout the whole of the Hebrew Bible, God's giving us little tips of, look to this guy, he's coming. E aí nós descobrimos então em Lucas, Mateus, todos os evangelhos começam da mesma forma. O anjo Gabriel aparece para Maria. So all the gospel starts in a similar way. The angel Gabriel comes to Mary. E aí ele vai dizer, olha, esse filho, né, que vai ser gerado no seu ventre, a ele pertence o governo de Davi. So the angel says, this son that's coming from your womb, to him will be given the reign of David. Ou seja, em Jesus nós temos o cumprimento de todas as promessas de Deus. So in Jesus we have the fulfillment of all the promises of God. Por isso que em 2 Coríntios Paulo vai dizer, olha, em Jesus nós temos o sim e o amém de Deus. That's why Paul Das says promessas in do Senhor. Corinthians that in Jesus we have the yes and the amen of the promises of God. Então em Jesus eu descubro que o quê? Deus continua com o seu plano, a sua operação de redimir a criação. So in Jesus I see that God is still keeping up with his plan to restore and E é por redeem isso que o autor Paulo, né, o autor de Romanos, vai dizer em Romanos 3, And that's what Paul was saying in Romans 3. nós somos justificados agora não só pela fé na promessa de quem Deus é e do que Ele vai fazer, We're justified now, not only by the faith and the promise of what God will do, mas nós somos justificados pela nossa fé em Jesus, but we're made righteous through our faith in Jesus. porque agora eu sei que o plano de Deus se culmina na pessoa de Jesus. Because now I know that the plan of God is in the person of Jesus. Então, qual que era o dilema da criação? Nós falamos disso na semana passada. So what's the dilemma of creation? We talked about it last week. Deus nos ama, Deus deseja habitar no nosso meio, God loves us and he desires to dwell among us. mas você sabe, é isso em todo o Antigo Testamento, né? Existem os rituais de purificação. But we see that all throughout the Hebrew Bible, there are the rituals of purification. Por quê? Porque o pecado nos corrompeu e nos torna impuros diante do Senhor. Why? Because sin has messed us up and we're impure before the Lord. E eu até dei esse exemplo na semana passada. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele foi lá na Índia. Os templos na Índia, eles têm muitos ratos e os ratos são considerados deuses. So I even gave this example last week. I saw a video of a guy in India, and in the temples there, they have a lot of rats because they're considered gods. E aí, imagina a gente ir para um lugar desse, quão impuro isso é. Quem vai querer estar lá? Os ratos passam na comida e se você pisar no rato, você tem que pagar em ouro, se eu não me engano. So imagine us there, like the rats go over the foods, and if you step on a rat, you've got to pay in gold. Então, pra gente, ninguém iria lá, tipo assim, eu peguei minha marmita, vou lá comer no templo. So for us, we wouldn't go there, grab our little to-go meal and eat in the temple Por causa de toda a impureza daquele lugar. because of all the impurity in that place. E nesse contexto, claro que nós não somos os ratos, And in that context, we're not the rats, mas a criação está impura. but creation is impure. E é por isso que Jesus precisa vir primeiro e com o seu sangue purificar And so that's why Jesus needs to come first and with his blood purify um povo para que Deus possa novamente habitar no seu meio. a people so that God can again dwell in their midst. E é por isso que João Batista olha para Jesus e fala, eis aí o Cordeiro de Deus, And that's what John the Baptist looks at Jesus and says, behold, the Lamb of God que tira o pecado da humanidade? that takes off the sin of humanity. Não, que tira o pecado do mundo. No, that takes off the sin of the world. Deus gosta de limpeza, Deus está num processo de limpeza, God likes cleaning. He's in the process of cleaning. removendo toda a impureza, todo o
pecado da criação, taking off all the impurity and sin from creation através do sacrifício do seu Filho Jesus, through the sacrifice of his son Jesus, para que novamente Ele possa habitar no nosso meio. so that he can again dwell among us. Essa é a promessa de Deus. That's the promise of E eu God. não sei para você, mas para mim essa promessa é muito melhor do que Deus me dar o carro que eu queria. And I don't know about you, but for me that's a way better promise than receiving my desired car. Porque do jeito que eu dirijo, eu posso bater ele e amassar amanhã. Because the way I drive, I could crash it anytime. Mas existe um fundamento que é inabalável. O autor de Hebreus vai dizer isso. But there's a foundation that cannot be shaken, Que nada pode nos roubar. that nothing can steal from us. Ladrão não pode roubar, doença não pode roubar, a morte não pode roubar. A thief can steal, sickness cannot steal, De que Deus está voltando. that God is returning, E que Ele vai reorganizar a criação. and that he will solve creation. Ele vai eliminar todo o sofrimento, toda a tristeza, He will eliminate suffering and pain, toda a morte que permeia a criação. death. Imagina, gente, não ter que viver sem dor nas costas, sem dor no joelho. Que Imagine beleza. living without lower back pain and knee pain. Mas o melhor de tudo isso So the best thing of all that, é que nós veremos o amado da nossa alma, face a that- face, Paulo vai dizer. we will see the beloved of our soul face to face. E é por isso que 1 Coríntios, Paulo termina a carta dizendo, olha, quem não ama o Senhor, So that's why in his first letter to Corinthians, Paul ends, whoever does not love the Lord, aí ele vai dizer anátema, seja maldito. he says, be cursed. Por quê? Porque a mentalidade de Paulo é o seguinte, olha, não tem como você olhar pro desejo amoroso, gracioso de Deus. Because what he thinks is, his mindset is, you cannot look to the loving desire of God Por tudo que Deus fez, tomaram a forma humana, morreram em nosso lugar. for everything God has done, taking a human form and dying in our place. Não tem como você ser exposto a essa mensagem de amor intenso There's no way you can be exposed to this intense loving message e não responder em amor ao convite do Senhor, and do not respond in love to the invitation of God. clamando Maranata. Saying, Maranatha, Vem, Jesus. come, O Lord. Porque acima, né, aí a Bíblia vai dizer, a gente ia falar a respeito disso, né? O autor de Hebreus vai dizer que precisa acreditar a fé, acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. So faith is to believe that God exists and that He will benefit those whom will seek Him. Então, Deus olha para a nossa fé So God looks at our faith em momentos de tribulações, in moments of tribulation, em momentos onde nós todos estamos suscetíveis, onde nós podemos perder pessoas que nós amamos, in moments that we're about to lose people we love, nós podemos ver pessoas que nós amamos sofrendo, when we see people we love suffering. mas nós temos esse firme fundamento We have this firm foundation de que aquele que vem, ele virá e ele não tardará. that the one who's coming will come and will not take long. E é nele, somente nele, And it's in Him and only in Him que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança. that we put on our faith and our confidence. E aí quando Deus olha para esse tipo de posicionamento, And so when God looks to this type of positioning de pessoas que suportam o sofrimento, de que suportam as tribulações, tendo essa convicção, of people that endure suffering and tribulation with that conviction, a resposta de Deus é: isso me toca tão profundamente the answer of God is that touches me so deeply que eu vou recompensar vocês eternamente that I will give you gifts eternally só por essa confiança em quem eu sou, no que eu disse que faria. just because of this trust on who I am and what I said I would do. Gente, para pensar, nós não acrescentamos nada no trabalho de Deus, Think na obra about de it. Deus. We don't add anything on the works of God. Eu vi um vídeo engraçado, eu lembrei do John, porque I saw a funny video. It reminded me of John. era um meme que dizia o seguinte: como as crianças ajudam. It's a meme that says, "How does kids help?" Aí tinha uma caminhonete, provavelmente tinha acabado a bateria, o pessoal tava empurrando a caminhonete aqui, 4 adultos empurrando embaixo, So there was a truck, and it probably was out of battery. So there were 4 men pushing the truck, e uma criança pequenininha em cima da caçamba empurrando lá em cima. and a little kid inside the truck trying to pull as well. Gente, é assim que nós contribuímos para a obra de Deus. That's how we actually help in the works of God. A gente não faz nada. We don't do much. Mas Deus é tão gracioso que Ele fala: olha, se você acreditar no que eu falei que faria e que eu vou fazer, But God is so gracious that He says, if you believe in me and what I said I'll do, mesmo em minhas dificuldades, and even through tribulations, eu prometo que isso vai valer a pena eternamente. I promise you this will pay off eternally. Esse é o padrão gracioso de Deus. That's the gracious pattern of God. E é sobre essa fé que nós deveríamos fundamentar a nossa vida. And it's about that faith that we need to affirm our lives upon. Então, se Deus me der um carro bom ou não, amém, gente, nada contra isso. So if God gives me a good car, amen, or not, amen. Falei pra Tamiris, meu objetivo é pegar uma Cybertruck, ela acha feio. I told Tamiris I want a Cybertruck. She thinks it's ugly. Mas se Deus não me der, tá tudo bem. But if God doesn't give it to me, it's all right. O apóstolo João vai dizer isso em 1 João 3, porque... me fugiu o texto agora.
Não, o autor de João vai dizer isso. Ah, tá bom. A nossa vida está escondida no Senhor. So John will say in his first letter that our lives are hidden in the Lord. E quando ele voltar, a nossa vida que está escondida, ou seja, nós aguardamos o retorno de Jesus, And when he comes back, meaning I await for his return, our lives that are hidden a nossa vida em abundância, vida eterna, que nós viveremos eternamente na presença de Deus, our abundant life, our eternal life, will live eternally in the presence of ele vai dizer, God. a nossa vida está escondida em Deus, e quando ele voltar, a nossa vida será manifesta com ele. Hugh says, my life is hidden in God, and when he returns, my life, a nossa vida, final, Vai ser will manifesta com be ele. manifested with him. Então, qual que é o meu ponto aqui? Eu quero te convidar a ficar de pé, que eu já falei muito. So, if you may rise up, Eu tinha mais 2 pontos, mas I fica... had 2 more points. A não ser que vocês me deem mais 1h30, eu prometo que eu tento... You want to give me another hour Eu tô and brincando. a half? Mas eu acredito que a gente conseguiu pelo menos estabelecer o que é fé. So we were able to at least establish what is faith. Que todos os nossos antepassados tinham essa convicção. That all the ones who came before us had this conviction. Deus está vindo. God is coming. E aí nós falamos disso semana passada, né? De arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Por quê? Porque as escrituras falam do dia do Senhor. Deus está vindo em juízo. So we talked about that last week. We need to repent because scriptures are talking about a judgment day. Todos os profetas falam a respeito do dia do Senhor. All the prophets talk about the day of the Lord. E aí Deus, na sua graça, fala, olha, se vocês acreditarem em mim, no que eu fiz por vocês, And so God in his mercy says, if you believe in me and what I have done for you, vocês serão justificados, you'll be made righteous. limpos dos seus pecados, You'll be made pure. e vocês desfrutarão da promessa que eu prometi desde Gênesis e que eu vou cumprir em Apocalipse. And you'll be able to participate in the promises that I have promised since the beginning. Então esse é o caminho da fé bíblica que Deus nos convida para que nós possamos trilhar. That's the way for biblical faith that God invites us to walk along. Eu quero orar com você. So I want to pray with you. Nós vamos encerrar esse culto. E aí, trazendo para o nosso contexto, nós estamos fazendo uma série sobre fundamentos da fé. So bringing our context, we're talking about the foundations of faith. Tá vendo que uma coisa está diretamente ligada com a outra? You see how one thing is interconnected with the other? E conforme a gente vai falando sobre cada ponto específico, você vai ver que o autor de Hebreus está resumindo a mensagem do Evangelho. And as we talk about these specific things, we see that the author of Hebrews is just summarizing the message of the gospel. Então, quando você for pregar o Evangelho, fazer discípulos, você precisa falar, olha gente, nosso quadro é grave, nós como criação. So when you preach the gospel and you make disciples, you need to say, we're in a critical situation. Nós estamos enfermos e nós precisamos nos arrepender das nossas obras que conduzem à morte. We're sick and we need to repent. Só que Deus nos dá o seu remédio, a sua cura. But God brings us the healing E a fé. and the faith. Fé em Jesus. Faith in Jesus. Fé na obra de Deus. Faith in the works of Jesus. E aí a consequência disso é o batismo, que nós vamos falar na semana que vem. And the consequence of all that is baptism, and we're going to Então talk uma about coisa that. vai acrescentando a outra. So one thing adds up to the other. Então por que eu estou sendo tão enfático a respeito disso? So why am I putting so much emphasis in this? Porque nós, como igreja, nós precisamos sair daquilo que é um leite materno. Nós precisamos crescer e não continuarmos como recém-nascidos. Because we as a church need to grow up, not stay as newborns. O autor de Hebreus vai dizer isso. Olha, gente, eu sei que vocês são imaturos, crianças, bebês na fé, porque vocês não dominam essas coisas aqui que vocês já deveriam ensinar. And the author of Hebrews says, I know that you guys are newborns in faith because you still do not understand these topics. E ao mesmo tempo eu estou colocando pressão sobre vocês no sentido de responsabilidade, And in the same way, I'm putting pressure in the sense of responsibility porque on you Jesus vai guys. dizer, olha, quem é muito dado, muito lhe será cobrado. Because Jesus will say that to whom much is given, much will be asked of. Então todo domingo que você vem aqui, você não está vindo para ouvir uma pregação legalzinha, até porque eu sempre falei para Tamires, eu não sei pregar. So every Sunday you come here, you're not coming to just listen to a cool preaching. Mas nós estamos solidificando algo But we're solidifying something onde um dia nós prestaremos contas diante do Senhor. where one day we're going to be asked of from the Lord. Então você deve falar isso, olha, Jesus te ama, meu irmão. So you must talk about Jesus loves you, my brother. Mas todos nós precisamos conseguir explanar, né, explicar o que é a mensagem do Evangelho e qual é a obra de Deus. But all of us need to be able to expose what is the plan of God. Nas suas palavras, do seu jeito, In your words, in your ways, mas Deus conta com a nossa participação para isso. but God waits on our participation. Para que nós possamos avisar outras pessoas do plano de Deus, das consequências de não se atentarem para o plano de Deus. So we can warn people around us about the plan of God and the consequences of not. Então, resumindo, Deus conta com a gente. So God is waiting for us. E eu não sei você, mas o meu desejo, a minha oração é para que Deus me dê a graça de
O dia que eu me apresentar diante do Senhor, quer seja Ele venha ou eu vou encontrá-lo, So I pray that God will give me the grace that in the day I see him, Ele diga, servo bom e fiel. that he says, good and faithful servant. Quero orar com você? I want to pray. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer. Father, we thank you. Obrigado pela sua palavra. Thank you for your word. Obrigado porque na sua palavra, no Evangelho, nós temos sim esperança, Jesus. Thank you because in the gospel we have hope, Lord. Como Paulo vai dizer, nós não vivemos como os pagãos que não têm esperança. As Paul says, we don't live like the pagans that do not have hope. Nós temos uma esperança viva, é o que a tua palavra diz. We have a living hope. Então, Espírito Santo, nós queremos te pedir ajuda nessa manhã. So Holy Spirit, we ask for help this morning. Nos ajude a desconstruir tudo aquilo que nós construímos que não está de acordo com a sua palavra. Help us deconstruct everything we have built that's not according to your word. Todas as vezes que nós pensamos que fé seria o meio como eu ganho o que eu quero de Deus, Lord, every time we have thought that faith is just a way until I get the things I want from God. e nós queremos te pedir como comunidade, Jesus, And we want to ask you as a community, Lord, alinha o nosso coração com a tua align our palavra. hearts with your word. Que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, May we put all of our trust in the Lord na promessa de restauração de todas as coisas, and the promise of the restoration of all things, no plano eterno do Senhor. the eternal plan of God. Que nós possamos ter isso tão fundamentado no nosso coração, May we Jesus. have this so deeply firmed in our hearts, Lord. Que nós possamos comunicar isso a outras pessoas que carecem dessa esperança. May we talk about that to other people that need this hope. Nós não queremos apenas acumular informações, We do not just want to retain information. mas nós queremos te pedir que o Senhor nos dê a graça We want to ask for grace de no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós formos, that in our jobs and school and wherever we go, nós possamos comunicar a beleza de quem o Senhor é, that we may communicate the beauty of who you are, a beleza e a glória do seu plano eterno, the beauty and the glory of your eternal plan, e a sua graça em nos convidar a fazer parte disso. and your grace in inviting us to be participants. Nós não queremos depositar a nossa confiança no que nós podemos We fazer, don't want to put our trust in what we can do em quão bom nós achamos que nós podemos ser. and how good we think we can be. Não, Jesus, nós confiamos no Senhor. We trust in the Lord. Na obra do Senhor de nos purificar, We trust in the plan that you have to purify us, de atrair o nosso coração, of bring closer our hearts, na tua misericórdia em nos chamar vez após vez. in your mercy to call us time upon time. Nós depositamos a nossa confiança em quem o Senhor é. We put our trust in who you are. Nós queremos te pedir que nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulações que todos nós estamos suscetíveis, We want to ask you that in moments of tribulation and difficulties, o Senhor nos lembre desse firme fundamento que nós temos, da nossa fé. you remind us of this firm foundation we have of our faith. De que, como Paulo vai dizer, embora nós enfrentamos tribulações momentâneas, leves e passageiras tribulações nessa vida, That as Paul says that even though we go through weak tribulations, não se comparam ao peso de glória que irá se revelar no retorno do Senhor. they're not compared to the eternal weight of glory. E que nossos pequenos passos de fé, que parecem minúsculos para nós, And that our small steps of faith that look so small, que o Senhor nos mostre o quanto isso toca e agrada o seu coração, that you, Jesus. Lord, will show us how much that brings joy to your heart. Nós queremos ser pessoas que são movidas pela fé no Senhor. We want to be people that are moved by faith in you. Nós te pedimos isso nessa manhã no nome de Jesus. We ask you in Jesus' name. Amém.